Muito bom dia! Tá começando mais um Morning Call da Liberta Investimentos, o seu primeira hora, onde a gente comenta um pouco sobre panoramas do mercado para o dia atual. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022, acabando o ano aí, reta final. E aqui comigo, Felipe Nogueira, que normalmente aí para aqui comigo neste programa para comentar aí sobre os mercados, ele que adora uma pauta doméstica. Bom dia, Felipe. Bom dia, Thay, bom dia. Nosso bom super dia, assessor aqui da Liberta Investimentos. Super não. Bom, hoje acredito que a gente tem aí bastante coisa para comentar. No sábado a gente largou um vídeo aqui no canal para vocês, comentando aí sobre a nomeação do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, né? Comentamos aí alguns pontos bem importantes para o pessoal entender como que ficaria a economia nos próximos anos, né, com base nessa nomeação. Esse início de semana, eu diria que é um início de semana um pouco mais lento. Hoje a gente talvez não tenha tantas coisas importantes, porém a semana vai aquecendo aí conforme for andando, tá? Bom, vale destacar alguns movimentos no cenário doméstico para esta semana, tá? Entre eles, diplomação do Lula, que a gente tem aí nos próximos dias eu ia falar, mas é hoje. É hoje, né? Hoje, segunda-feira. Dia 12, exatamente. Não sei porque eu tava com dia 13 na cabeça. Mas é hoje a diplomação do Lula, então. A gente tem mais nomes para sair dos outros ministérios, né? Entre eles o Ministério do Planejamento, aí, que é um nome também bem importante para a gente estar se atentando. Temos nomes para o presidente do BNDES, quem que seria, Petrobras, enfim, temos algumas sinalizações importantes, né? Também aqui a gente tem ata do Copom amanhã, tá? Que deve focar nos riscos fiscais que estamos já percebendo aí durante as últimas semanas, principalmente depois da eleição desse novo governo, e que provavelmente não vai apontar ainda um início do ciclo de cortes, né, dessa taxa de juros. A gente ainda tem a possibilidade aí de nem chegar a ver esse corte de juros, talvez a gente... Quiçá aumento. Quiçá aumento. Bom, também temos a votação da PEC da transição, que o mercado está de novo esperando, aguardando aí na Câmara. Deve ser apresentada hoje, né? Que deve ser apresentada hoje, bem lembrado. E já vou chamar a atenção para vocês aqui, que hoje aqui no canal teremos um vídeo do Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos aqui da Liberta, falando um pouco sobre essa PEC da transição e possíveis consequências também para os investidores e para os seus investimentos. Tá? Bom, quarta, eu tô aqui tagarelando de novo, mas já vou te dar a palavra. Quarta, a gente tem Fed, tá? Eu acho que seria uma das coisas mais importantes para essa semana também, olhando já aí, entrando no mercado internacional. E os investidores, o mercado do modo geral, eles querem entender até que ponto e com que rapidez, né, tanto o Fed quanto os outros bancos centrais vão aí realizar o aperto monetário, tá? Entrando em Estados Unidos, rapidamente, a gente tem de novo os temores de recessão, que a gente vem comentando desde a semana passada, que isso virou pauta novamente, trazendo isso mais forte essa semana, já que tem Fed na quarta. E todos os olhos aí estão voltados para os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos amanhã, antes da reunião do Fed, dado super importante para sair antes dessa decisão de política monetária, e a previsão é de que os preços, embora altos, continuem desacelerando. Agora eu vou finalmente dar a palavra aqui. Comenta um pouquinho pra gente antes dessa pauta internacional, o que esperar para os Estados Unidos essa semana. Provavelmente a gente vai ter aí um aumento um pouco menor de 0,5, né, nesta reunião do Fed. Porém, isso não quer dizer que o cenário ficou um pouco mais fácil, né, de entender. Cenário bem conturbado, tá? O que a gente tem na cabeça, né? Vamos rever, assim. O Jerome Powell, do Federal Reserve, ele já disse que ele deve manter a taxa elevada até a inflação vir para a meta de 2%, ela está ali na casa de 7%, quer dizer, tem um caminho ainda para ser
caminhada ali, né, a inflação ela precisa arrefecer, de fato, até eles virem a cortar a taxa de juros. Fala-se em corte de juros provavelmente apenas no segundo semestre de 2023, tá? A expectativa mesmo é que a gente tenha essa continuidade de alta até a gente chegar a 5% a taxa de juros, inclusive o dólar, ele vem se valorizando em relação aos seus pares ali do G10, por quê? Porque o investidor, globalmente, ele acaba saindo de tudo que tem mais risco, né? A gente viu que as criptos sofreram, a gente viu que as empresas de tecnologia sofreram, né? A gente vê esse movimento do pessoal saindo de tudo que é mais especulativo e indo para a renda fixa americana, né, protegendo com o câmbio. Então o câmbio ele deve continuar elevado em termos de Estados Unidos, né? Em relação à Ásia, que a gente pode falar também, que isso contribui com uma recessão global, eles estão com os indicadores muito, muito fracos, tá? E voltou a preocupar o Covid. Então a Ásia, por exemplo, agora de manhã estava toda em queda, a gente viu... Já vou comentar aqui do fechamento do mercado por lá nessa madrugada. Nikkei fechou em queda de 0,21%, Xangai fechou em queda de 0,89% e o principal, Hong Kong fechou aí em queda de 2,20%, de novo, assim como o Felipe aqui comentou, com essa preocupação do Covid voltando à tona para os mercados. Em relação à Ásia, preocupa bastante, porque a gente teve a notícia agora de que o Covid ele vem voltando bem forte, né? E se a gente pensa numa cadeia global de suprimentos, a gente deve ter todo aquele problema de eventualmente ter quebra na produção, de componentes faltando, isso daí gera uma pressão inflacionária, né? E preocupa o Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma hiperdependência do mercado chinês, né? Uma coisa que eu sempre falo com os clientes ali, e trago como exemplo, a gente na década de 70, tem um termo lá em economia que a gente usa, que é a Dutch Disease, né, a doença holandesa. Quando teve a crise do petróleo na década de 70, a Holanda, que ela vinha super bem, pela hiperdependência que eles tinham do petróleo, com a quebra que teve do preço do petróleo, a Holanda ela entrou numa crise. Então a gente tem que acompanhar de perto o que está acontecendo com a China, porque se eles têm uma diminuição muito grande dos indicadores econômicos, eles começam a consumir menos, né? Pode ser que a gente venha a ser bastante afetado, e essa é a perspectiva, a gente está falando de uma recessão global, tá? Que a gente, como o Brasil, a gente vem exportar menos, e com isso a gente tem um PIB menor, né? E a gente, quando a gente for falar de Brasil, a gente vai falar de endividamento, o endividamento aumentando, de endividamento em relação ao PIB, né? O PIB diminuindo, isso daí gera alguns problemas, porque a gente vai ter também menos arrecadação para custear programas sociais que eventualmente sejam colocados. Já aproveitando o gancho aqui de Ásia, já vou comentar do fechamento dos mercados nessa madrugada, justamente por esse temor. A gente teve aí Nikkei fechando com queda de 0,21%, Xangai fechando em queda de 0,89% e Hong Kong fechando em queda de 2,20%. Tirei aqui um pedacinho que vale comentar que os principais gestores de fundos do mundo estão otimistas com as ações chinesas para 2023. Cerca de 60% dos entrevistados em uma pesquisa da Bloomberg News recomendaram a compra de ações do país, enquanto 31% disseram que estão vendidos. Mas por hora a gente vê, por exemplo, as commodities, petróleo Brent, que é referência para Petrobras, e a China, que é o maior consumidor global de petróleo Brent caindo 0,68%, sendo negociado também em queda a $72,58, e o minério de ferro, que aí ele faz um movimento contrário, ele subindo 0,9%, tá? Pensando também que esse governo chinês ele é muito mais intervencionista, né? Então, provavelmente, para tentar reativar a economia deles, eles vão investir em infraestrutura, né? Fomento, geração de PIB através da atuação do governo, né? E não através da iniciativa privada. Então, isso acaba demandando minério de ferro para construção, né? Para construção de infraestrutura. Perfeito. Acabei de perder minha pauta aqui, desapareceu. Mas a gente pode falar de Brasil. Já entrando em Brasil, então, não vou agora ter o fechamento aqui de sexta-feira. Fechou em alta, uma alta de alta de 0,25. Perfeito, muito obrigada.
Bom, e tirando aqui da cabeça, né, como eu tinha comentado, terça-feira, então amanhã a gente tem ata aí por aqui, para a gente entender como que vai se dar esse percurso da Selic no próximo ano, principalmente ali em 2023. Temos de novo expectativa, então hoje a gente tem a nomeação do Lula, a expectativa dos próximos nomes aí para a economia, para, né, Petrobras, BNDES e outros ministérios. Temos também uma fala que repercutiu bastante. Comenta aqui um pouquinho pra gente, porque perdi o nome do senhor. Vamos por partes ali. O Ibov, depois, né, de fazer uma semana em queda, e a gente fala na quinta da reversão, geralmente a partir da na parte da tarde de quinta-feira ele começa a fazer um movimento reverso, ele segurou ali, e sexta-feira ele fez um movimento de alta, né, em contraposição a todo o movimento de queda na última semana, mas é mais o pessoal fazendo o movimento no boato, né, e realizando no fato. O que a gente teve de fato? A nomeação do Haddad, e a gente tem o vídeo falando, né, de quem é Haddad, o que a gente deve esperar, a gente depois eventualmente pode aprofundar isso, mas o que a gente espera é aumento de gastos, né, de gasto público, porque a linha do PT, eles entendem que para gerar um bem-estar social melhor, você precisa ter endividamento, impressão de moeda, só que a gente sabe que isso gera uma pressão inflacionária, e as pessoas até elas se perguntam, né, aonde investir. Tem um vídeo na semana passada falando disso, né, onde que a gente pode vir a investir. Mas, paralelo a essa nomeação do Haddad, a gente teve alguns eventos importantes, né? O segundo evento importante do fim de semana, indicação de provavelmente Mercadante, ele vai assumir o BNDES. Perfeito. Né? Por que isso é relevante? Porque, em princípio, o PT ele vai voltar a dar juros subsidiados a grandes empresas, tá? Como foi com o JBS, como foi com algumas empresas ali de educação, em detrimento a micro e pequenas empresas, né? Pode se questionar, vamos tentar trabalhar com as duas visões, né? Porque JBS, de repente, é a empresa que mais tem CTPS, tem mais carteira assinada do Brasil. E aí você, eventualmente, estaria favorecendo a geração de emprego. É uma visão. Tem gente que diz que, por exemplo, as empresas que acabam fazendo financiamento de campanha, aportando, né, durante a campanha do partido, eles acabam tendo algum benefício com isso, também é uma outra visão, né? E uma outra fala que repercutiu bastante fim de semana também foi uma entrevista ali da Globo News, em que o futuro ministro da Defesa, o senhor José Múcio, tá, ele afirmou que não permitirá manifestações políticas nas redes ou manifestações políticas de qualquer ordem, né, o que gera uma certa preocupação. Mas o mais engraçado de tudo isso, né, falando de Brasil, a gente sabe disso, a gente sabe que tem a PEC que vai extrapolar o teto de gastos, a gente sabe que vai ter um endividamento muito grande e um PIB muito menor, provavelmente para 2023, né, mas os estrangeiros eles estão comprados em 215 mil contratos mini índice e vendidos em 54 mil contratos do mini dólar. Geralmente nesse cenário a bolsa é para cima, e aí a gente vinha falando na semana passada, né? É legal, o estrangeiro ele não tem essa relação sentimental, obviamente ele não é afetado por eventual censura, enfim. E ele vem para o Brasil, ele olha uma empresa, um país de commodities, e aí ele espera que quando ele analisa o PL, o preço dividido pelo lucro, ele vê que os ativos estão muito baratos, né? E aí ele espera que eventualmente numa recuperação da China, que aí vai bem em linha com a pesquisa da Bloomberg, em que 60% dos entrevistados lá apostam que a China deve recuperar para o segundo semestre de 2023, deve-se fazer um movimento de alta, né? Até quando? Pode ir até véspera do carnaval, quando geralmente o pessoal realiza as posições, porque o Brasil fica descolado das movimentações de bolsa globalmente, né? Porque aqui a gente, né, tem um feriado um pouco mais longo ali, pode ser, né? Então essa é interessante, né? Então a gente tem notícias ruins, a gente até brinca que aparentemente foi sexta-feira 13, a última sexta-feira, né? O Brasil foi desclassificado, notícias ali no campo político, mas os estrangeiros estão comprados no mini índice, a bolsa está barata e eventual acionamento, qualquer gatilho ali de notícias políticas, daí pode gerar um movimento altista ali. Perfeito. De rally de Natal.
Te deixei falar agora, tu viu? Obrigado. Bom, a agenda econômica de hoje é bem fraca, não temos aí nenhum dado muito importante para sair, nem aqui, nem no mercado internacional. Vou deixar 2 recadinhos. Agora, meio-dia, a gente tem almoço grátis ao vivo aqui no canal do YouTube da Liberta. Vale a pena vocês darem uma olhada. É sobre os melhores investimentos para 2023. Desculpa, meu voz falhou aqui. E, como eu tinha comentado logo no segundo, nós teremos um vídeo aí bem importante agora no canal, no finalzinho aí do dia, sobre a PEC da transição. Importante também vocês darem uma olhada para entender um pouquinho como que isso pode afetar o bolso de vocês. Bom, muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Felipe. Deixe o seu like, deixe seus comentários. Perfeito. Eu tô vendo os comentários do último sábado e a gente vai se manifestar ali, de repente trazer onde que o pessoal pode investir, né, os efeitos na educação, saúde, saneamento, né, a marca do saneamento, as empresas devem ser afetadas ali. A gente pode falar um pouquinho depois, tá bom? Tá bom. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.